Amados ouvintes, boa tarde para os que estão na tarde, boa noite para os que estão à noite, e nós damos as boas-vindas a vocês no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente lembrando de agradecer a participação de vocês e saudá-los no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, dando prosseguimento ao que falávamos no programa de ontem, nós vamos tratar da busca de mudança de vida, entregando as nossas imperfeições ao Senhor. E aí nós estávamos falando da vida e do exemplo concreto do apóstolo Paulo, né? Então, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abre a nossa mente e o nosso coração para nós chegarmos lá, para a gente não desistir e para a gente se entregar totalmente a entender e abraçar a sua palavra como prática da nossa vida. Para a tua glória, em nome de Jesus, oramos. Então, o autor diz: o que Paulo deliberadamente esquece de depender de Deus para manter as suas tentativas orgulhosas da justiça própria? Em que ele deliberadamente esquece de depender de Deus para manter o seu orgulho e as suas tentativas de realizar a sua justiça própria? No início do capítulo, ele cataloga as suas tentativas orgulhosas de justiça própria, as maneiras pelas quais ele zombou de Deus, tentando agradar a Deus por conta própria. Está lá escrito isso em Filipenses 3, versículos 5 e 6. Ele sabe o quão pecador ele foi. Ele diz assim, lá na primeira carta a Timóteo, né, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: eu era um blasfemador, um perseguidor e oponente insolente, mas a graça rompeu a dureza do coração dele, interrompeu o seu desafio e o levou a Jesus Cristo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Então, o que ele faria agora com o mal que havia feito? Como ele ia resolver o seu problema? Ele conscientemente deixa para trás. Todo mundo perdoado por Deus carrega a memória de um passado terrível e vergonhoso, como era o caso de Paulo. No passado separado de Cristo, qualquer que seja o passado que nós tenhamos, é um passado sombrio o suficiente para fazer qualquer um de nós se desesperar. É aquilo que eu estava falando ontem. Se nós quisermos viver no passado, então podemos ser levados ao desespero. Viver no passado é tudo que Satanás quer. E Satanás luta muito para ver que isso acontece. Ele é um acusador por vocação. Está lá em Apocalipse 12, 10. Então, qual é o papel de Satanás? É ficar sempre nos acusando. Uma pessoa que está debaixo da opressão de Satanás, dia e noite está sempre vivendo oprimido, debaixo de acusação. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para abolir as obras de Satanás e nos dar vida em abundância. Ele quer que esqueçamos tudo que levaria e satisfaria nossas almas e que nos lembremos de qualquer coisa que nos faça questionar o amor de Deus por nós. E cada um de nós lhe dá muito com o que trabalhar. Para desafiá-lo, temos que aprender que Deus perdoou. Não podemos deixar que os pecados do nosso passado, ou mesmo os pecados com os quais estamos lutando atualmente, nos impeçam de avançar pelo Espírito para uma maior obediência e fidelidade hoje. O desejo focado. Uma maneira de esquecer os arrependimentos que nos desfariam é focar no que Deus prometeu àqueles que Ele perdoou em Cristo. Uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está à frente, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
O que está à frente do imperfeito, mas perdoado? Qual é o prêmio da chamada ascendente de Deus? O apóstolo, ainda não perfeito, nos diz, no início do capítulo: considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é em Filipenses 3:8. Conhecer Jesus é o fogo ardente sob a busca persistente de santidade de Paulo. Todos os outros prêmios empalidecem ao lado de tê-lo. O próprio Cristo é o prêmio da vida cristã, a única recompensa que vale toda a nossa obediência e sacrifício, nossa pérola de grande valor. A força para suportar a imperfeição vem de valorizar aquele que morreu por nossa imperfeição. Não podemos suportar a imperfeição um pouco mais se sabemos que no final de nossa curta e dura corrida aqui na terra, há plenitude de alegria e prazeres para sempre. Salmo 16:11. Uma coroa que sempre satisfará e nunca perecerá. 1 Coríntios 9, 24, 25. Que coisa linda. A força para suportar a imperfeição vem de valorizar aquele que morreu por nós naquela cruz, aquele que morreu pelas nossas imperfeições. Tanto é que nós devemos entregar os nossos pecados ao Senhor naquela cruz. Ele carregou sobre ele, sobre os ombros dele, ele carregou sobre ele toda a nossa iniquidade. Então, amados ouvintes, não há como se fazer de forma diferente. Não tem como a gente querer suportar a imperfeição um pouco mais, né, sem a gente se lembrar daquele que nos ama e morreu pelas nossas imperfeições. Então, amados ouvintes, Jesus Cristo, ele fez você como filho e filha dele. Cristo te fez seu. Uma terceira mentalidade da mudança de vida, e a mais crucial, está escondida no versículo 14, que diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não tem outra, meus amados ouvintes, né? O prêmio da soberana vocação de Deus em nós é o que nos motiva a viver. Esqueça o passado. A vida redimida da imperfeição é uma vida capturada da imperfeição, né? É uma coisa interessante o que o autor fala. A vida redimida da imperfeição é uma vida capturada da imperfeição. É uma vida em que nós já foi capturado de nós, já foi tirado de nós a imperfeição. Essa é a vida redimida, né? Então nós podemos continuar nos esforçando para conquistar a santidade apenas porque sabemos que a própria santidade se apoderou de nós. O Senhor é santo. Então nós podemos continuar nos esforçando para conquistar a santidade apenas porque sabemos que a própria santidade se apoderou de nós e Ele nunca nos deixará. É a promessa de Cristo. Se você pertence a Jesus Cristo, as suas imperfeições são imperfeições compradas e purificadas pelo sangue de Jesus. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver em aflição, né, quando você estiver debaixo de opressão, da opressão de Satanás, você clame bem alto: Senhor, eu sou lavado ou eu sou lavada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, qualquer não. Você não é uma pessoa qualquer. Que você ainda encontre em si mesmo, que você ainda encontre em si mesmo, tudo aquilo que você encontra é uma oportunidade de quê? De lembrar que Ele pagou para que você pertencesse a Ele, para você se tornar do Senhor como você é, pecados e tudo mais. E lembrar que tudo o que há de feio em você
seus pecados e tudo mais, um dia será tornado mais branco que a neve e mais brilhante que o sol. Que coisa linda a promessa de Deus, né? Então, é para lembrarmos que tudo que há de feio em você, meu amado irmão, minha amada irmã, um dia será tornado em algo branco como a neve. E no versículo seguinte, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve: não que eu já tenha obtido isso ou já seja perfeito. Você vê que ele repete. Essa é a chave. Não que nós, que somos maduros, pensemos assim. E se em alguma coisa vocês pensam de outra forma, Deus revelará isso também a vocês. Está lá no Filipenses 3,15. Deus é quem vai revelar a você realmente quem você é para Ele. Em outras palavras, deixe que aqueles de você que estão completos em Cristo saibam que estão incompletos. Imagina, todos aqueles que se arrogam a dizer que já estão completos em Cristo, saibam que não estão completos, saibam que é uma obra em construção pelo processo de santificação, por meio do Espírito Santo de Deus. Deixe aqueles de vocês que são maduros saberem que são imperfeitos e escolhidos, que são comprados e que são capturados e que são amados e amadas. Para ter certeza, você não é o que você será, mas sim como você é, Cristo o fez dele. O Senhor não fez um questionário ou um inquérito para saber se você era bonzinho ou se você era malzinho, né? Você é o que você é, o Senhor te ama do jeito que você é, mas não para você continuar sendo do jeito que você é, mas para fazer a busca da mudança da sua vida, conscientizado, absolutamente conscientizado, que uma vez perdoado e uma vez se arrependendo de cada um dos seus pecados, você está resgatado pelo Senhor para viver a vida eterna. Então, amado ouvinte, busque o Senhor para superar as suas imperfeições em direção à santidade, esquecendo o que fica para trás e avançando em direção a tudo o que está para frente, para que você possa experimentar e desfrutar mais e mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, busque o Senhor. Não importa o grau das suas imperfeições, o que importa é você olhar para cima e para o alto e pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas a quem você ofendeu, para que você possa chegar àquilo que o Senhor quer que você seja. E aí vem a pergunta, num artigo de Scott Huber, vem a pergunta que a gente se faz: eu sou real? Será que eu sou real? Ou seja, será que eu sou uma ficção ou eu sou real no sentido que o Senhor quer que eu seja? Então, o Scott Huber, ele diz: logo depois de me tornar cristão, ele dá o seu testemunho. Logo depois de me tornar cristão, comecei a me perguntar se eu era realmente um cristão. A primeira dúvida surgiu inesperadamente com um relâmpago de um céu sem nuvens. Eu sou real? Senhor, eu sou real? Eu parecia amar a Jesus. Eu parecia confiar nele, diz o autor do artigo. Eu parecia ter as marcas de uma vida transformada, mas o pensamento se insinuou, assim como foi o pensamento de Judas. Vejam, amados ouvintes, o que Judas fez com o Senhor. Ele traiu o Senhor. Mas Judas estava completamente convencido de que ele não era o traidor. É assim que muitas pessoas se sentem. É assim que o pecado ele deixa a gente cego.
O pecado deixa a gente surdo. O pecado deixa a gente de tal forma incapaz de entender o que estamos fazendo de errado, tal como aconteceu com Judas, não é? Então, ele não se achava pecador. Tanto é que em redor da mesa, não é? Quando Jesus Cristo lá, antes de servir a última de Santa Ceia com os seus discípulos, não é? Quando Jesus falou que entre eles teria alguém que seria o traidor, cada um deles começou: Senhor, serei eu esse traidor? O outro perguntava: Senhor, serei eu? Né? Agora, Judas nunca tinha se conscientizado e nunca se conscientizou de que ele é que estava trabalhando para trair o Senhor. Embora a longa noite de luta livre tenha passado lentamente, diz o autor, emergi dela como Jacó, mancando para a luz do dia. Embora a longa noite de luta livre tenha passado lentamente, emergi dela como Jacó, mancando para a luz do dia. A certeza tem sido, talvez, a questão principal. Diz o autor, a principal luta da minha vida cristã ao longo dos anos, enviando-me à procura do que Paulo e o autor da carta aos Hebreus chamavam de plena certeza. Está lá em Colossenses e está lá em Hebreus, né? Paulo, o autor da carta aos Colossenses e o autor de Hebreus, eles chamam isso, essa procura pela certeza, eles chamam isso de algo que acontece com as pessoas. O que diz a irmã em Colossenses e em Hebreus? Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Hebreus 10:22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tá vendo? Tendo a consciência lavada, né? Isso aí é essencial. Mas a gente só tem essa certeza, a plena certeza de que nós estamos limpos e de que nós estamos lavados, se for pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Não tem outra solução, amados irmãos e irmãs ouvintes desse programa. Eu não conheço ninguém, pode ser que exista, mas eu não conheço ninguém que nunca tenha tido alguma dúvida a respeito da sua condição diante de Deus. Aliás, eu conheço um homem de 50 anos de idade já, que ele ouviu a palavra do Senhor, ele pertencia a uma igreja batista em Belo Horizonte, ele conhecia, buscava do Senhor, buscava da palavra de Deus e depois se afastou. Ele não praticou a apostasia porque ele não, deliberadamente, ele não decidiu rejeitar o Senhor. Não, ele não praticou a apostasia. Mas numa conversa minha com ele, há coisa de 1 ano atrás, ele disse, porque ele está afastado há muitos anos, ele disse que já não tinha mais certeza se ele estava salvo ou se ele não estava salvo. É triste uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, uma pessoa que já experimentou o amor de Deus, chegar a um ponto do seu afastamento de Deus, chegar a um ponto de ter dúvidas se ele realmente está salvo. Então, o tema da garantia dessa segurança cristã é um tema complexo, para dizer o mínimo. Os cristãos genuínos, ou muitos dos cristãos genuínos, não todos, mas muitos dos cristãos, eles duvidam de uma salvação por muitas diferentes razões. E Deus nutre a segurança por vários meios diferentes. Deus trabalha com cada um de nós de forma diferente.
Cada pessoa é criada pelo Senhor da maneira diferente de todas as demais pessoas criadas. Então, o relacionamento de Deus com as pessoas e das pessoas com Deus é um relacionamento muito particular, é um relacionamento muito específico, porque a maneira como a pessoa lida com Deus e a maneira como Deus lida com a pessoa, né, é diferente em cada caso. A gente não pode pegar, como na matemática, fazer um pacote e dizer, olha, segundo esse requisito, eu tenho certeza de que eu estou salvo, ou segundo aquele outro pecado, eu duvidar de que o amor incondicional de Deus ainda não é mais capaz de me alcançar. Então, o Senhor nutre a segurança por vários meios diferentes. Assim, a palavra necessária para o incrédulo muitas vezes difere da palavra necessária para o outro. Amados ouvintes, quando você estiver ministrando a palavra do Senhor para alguém que está em necessidade ou alguém que está cheio de incredulidade, saiba que você jamais pode dizer aquela palavra que muita gente diz: eu sei muito bem o que você está sentindo, meu irmão, porque eu já passei por isso. A gente pode ter passado pelos mesmos problemas, mas cada pessoa reage de forma diferente. Então não dá para a gente botar todo mundo dentro de um pacote e eu arrogantemente chegar para alguém e dizer: olha, irmão, eu sei exatamente o seu sofrimento, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei por isso. É uma grande de uma mentira, porque a nossa situação de pessoa para pessoa, né, a nossa situação é diferente. Assim como a maneira como Deus trata com a nossa incredulidade. É o que a gente está vendo, né, pastor, com essa tragédia em Petrópolis, né? A gente está vendo. Eu fiquei impressionado, irmã, muito obrigado que você lembrou isso aí. Eu fiquei impressionado um dia desse por uma notícia que eu vi, a pessoa sendo entrevistada. O homem, ele falava de coração, não dava para perceber, não dava para imaginar que ele estivesse falando aquilo para fazer um bonito, da boca para fora. Ele disse: eu agradeço a Deus porque eu perdi tudo. Perdi minha casa, perdi minha mulher, perdi o meu filho, perdi tudo. Mas eu agradeço a Deus porque eu ainda estou vivo. Então você vê, ele não estava desvalorizando a perda da mulher e do filho, mas ao contrário, ele estava reconhecendo que tinha perdido tudo de precioso dele, porém, ele não estava se fazendo nem de coitadinho e nem sendo ingrato pelo fato. Se Deus o salvou, se Deus o livrou, é porque Deus tem um propósito na vida dele. E eu creio que aquele homem tem condições de dar esse testemunho e tocar muita gente com essa atitude, enquanto que outros saem se maldizendo. É uma tristeza, mas é o que está acontecendo, né? Então, a palavra necessária para o incrédulo muitas vezes difere da palavra necessária para o outro. Então, o que acontece é que nós precisamos de um guia básico para essa garantia da segurança cristã. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, é a garantia da segurança cristã. Por garantia, eu simplesmente quero dizer, tomando emprestada uma definição da Carson, que a confiança de um crente cristão de que ele ou ela está em posição correta com Deus é que isso resultará na salvação final. Cristãos seguros podem dizer com convicção forjada pelo Espírito não apenas Cristo morreu pelos pecadores, mas Cristo morreu por mim. Embora o pecado possa atacá-los e Satanás pode acusá-los, eles sabem que estão perdoados, amados e destinados ao céu. E a primeira palavra a oferecer sobre essa garantia é simplesmente esta: sim, é possível. Sua fé pode parecer pequena e seu apego a Cristo instável. Mesmo assim, é possível que você sinta profundamente que Ele nunca o expulsará. João 6,37. É possível que você grite Abba com a confiança implícita dos filhos de Deus. Está em Romanos 8,15 e 16. É possível para você regozijar-se com alegria inexprimível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8.
É possível que você tenha confiança para o dia do julgamento. 1 João 4,17. De fato, saiba que você tem a vida eterna. 1 João 5,13. Essa é a principal certeza. A garantia vem porque a palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é uma coisa selada? O selo é o quê? É uma garantia. Garantia. Então nós somos selados. Não importa a situação, se nós somos verdadeiramente cristãos, né? Se nós nos arrependemos, o que acontece? Essa garantia é o selo que o Senhor coloca em nós através do Espírito. E aí nós podemos clamar, Abba, Pai, papaizinho, com a confiança dos filhos de Deus, conforme o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, 15 e 16. Então, o desejo de Deus pela segurança do seu povo, amados ouvintes, mesmo para o mais frágil deles, brilha intensamente nas Escrituras. Ele teceu a segurança em seu próprio nome, seja a antiga aliança em Êxodos 34. Êxodos 34, 6 a 7, ou na nova aliança expressa em Mateus 1, versículo 21. Ele falou certeza em promessa sobre promessa de uma boca que nunca mente. Os homens, eles são infiéis e os homens mentem, mas as promessas do Senhor são fiéis. Está lá em Tito 1, 2. Nunca, a boca do Senhor nunca mente. E como ele escreveu uma vez com um arco-íris, lá em Gênesis 9, 13 a 17, e brilhou a segurança através das estrelas, em Gênesis 15, versículos 5 e 6, agora ele selou a segurança com o maior sinal de todos, o corpo e o sangue do seu querido Filho. Ele nos selou, porque o Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Semana após semana, comemos o pão e bebemos o cálice de sua benignidade em Cristo. Mateus 26, 26 a 29. Se a nova aliança de Deus é certa, como é, suas promessas são verdadeiras, então, e seu caráter não pode mudar. Como não muda, então a plena certeza é possível para todos que estão em Cristo, não importa quão fortes ou quanto fracos ou quanto medrosos eles possam ser. Amém? Então, vamos orar, né, amiga? Amém, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Como é bom, Senhor, falar, Pai querido, do teu amor, Senhor, da tua graça para conosco, Senhor, do teu perdão, Senhor. Ó Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.